Bíblia Sagrada. Ezequiel, capítulos 31 ao 40. Capítulo 31, versículos 1. No 11º ano, no 3º mês, no 1º dia do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: 2. Filho do homem, dize a Faraó, rei do Egito, e à multidão do seu povo, a quem é semelhante na tua grandeza. 3. Eis que a Síria era um cedro no Líbano, de lindos ramos, de sombrosa folhagem, de grande estatura, cujo topo estava entre os ramos espessos. 4. As águas o fizeram crescer, as fontes das profundezas da terra o exalçaram e fizeram correr as torrentes no lugar em que estava plantado, enviando ribeiros para todas as árvores do campo. 5. Por isso, se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram os seus ramos, e se alongaram as suas varas, por causa das muitas águas durante o seu crescimento. 6. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, todos os animais do campo geravam debaixo da sua fronde, e todos os grandes povos se assentavam à sua sombra. 7. Assim, era ele formoso na sua grandeza e na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às muitas águas. 8. Os cedros no jardim de Deus não lhe eram rivais, os ciprestes não igualavam os seus ramos, e os plátanos não tinham renovos como os seus, nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhava a ele na sua formosura. 9. Formoso fiz com a multidão dos seus ramos, todas as árvores do Éden, que estavam no jardim de Deus, tiveram inveja dele. 10. Portanto, assim diz o Senhor Deus, como sobremaneira se elevou, e se levantou o seu topo no meio dos espessos ramos, e o seu coração se exalçou na sua altura. 11. Eu o entregarei nas mãos da mais poderosa das nações, que lhe dará o tratamento segundo merece a sua perversidade, lançá-lo-ei fora. 12. Os mais terríveis estrangeiros das nações o cortaram e o deixaram, caíram os seus ramos sobre os montes e por todos os vales, os seus renovos foram quebrados por todas as correntes da terra, todos os povos da terra se retiraram da sua sombra e o deixaram. 13. Todas as aves do céu habitarão na sua ruína, e todos os animais do campo se acolherão sob os seus ramos. 14. Para que todas as árvores junto às águas não se exaltem na sua estatura, nem levantem o seu topo no meio dos ramos espessos, nem as que bebem as águas venham a confiar em si, por causa da sua altura, porque todos os orgulhosos estão entregues à morte e se abismarão às profundezas da terra, no meio dos filhos dos homens, com os que descem a cova. 15. Assim diz o Senhor Deus, no dia em que ele passou para o além, fiz eu que houvesse luto, por sua causa, cobri a profundeza da terra, retive as suas correntes, e as suas muitas águas se detiveram, cobri o Líbano de preto, por causa dele, e todas as árvores do campo desfaleceram por causa dele. 16. Ao som da sua queda, fiz tremer as nações, quando o fiz passar para o além com os que descem a cova, todas as árvores do Éden, a fina flor e o melhor do Líbano, todas as que foram regadas pelas águas se consolavam nas profundezas da terra. 17. Também estas, com ele, passarão para o além, a juntar-se aos que foram traspassados à espada, sim, aos que foram seu braço e que estavam assentados à sombra no meio das nações. 18. A quem, pois, é semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden. Todavia, disserás com as árvores do Éden as profundezas da terra, no meio dos incircuncisos, jazerás com os que foram traspassados à espada, este é Faraó e toda a sua pompa, diz o Senhor Deus. Capítulo 32, versículos 1. No ano do 10º, no 12º mês, no 1º dia do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: 2. Filho do homem, levanta uma lamentação contra Faraó, rei do Egito, e dize-lhe: foste comparado a um filho de leão entre as nações, mas não passas de um crocodilo nas águas, agitavas as águas, turvando-as com os pés, sujando os rios. 3. Assim diz o Senhor Deus: estenderei sobre ti a minha rede no meio de muitos povos, que te puxarão para fora na minha rede. 4. Então, te deixarei em terra, no campo aberto, te lançarei e farei morar sobre ti todas as aves do céu, e se fartarão de ti os animais de toda a terra. 5. Porei as tuas carnes sobre os montes e encherei os vales da tua corpulência.
6. Com o teu sangue que se derrama, regarei a terra até aos montes, e dele se encherão as correntes. 7. Quando eu te extinguir, cobrirei os céus e farei enegrecer as suas estrelas, encobrirei o sol com uma nuvem, e a lua não resplandecerá a sua luz. 8. Por tua causa, vestirei de preto todos os brilhantes luminares do céu e trarei trevas sobre o teu país, diz o Senhor Deus. 9. Afligirei o coração de muitos povos, quando se levar às nações, as terras que não conheceste, a notícia da tua destruição. 10. Farei que muitos povos fiquem pasmados a teu respeito, e os seus reis tremam sobremaneira, quando eu brandir a minha espada ante o seu rosto, estremecerão a cada momento, cada um pela sua vida, no dia da tua queda. 11. Pois assim diz o Senhor Deus, a espada do rei da Babilônia virá contra ti. 12. Farei cair a tua multidão com as espadas dos valentes, que são todos os mais terríveis dos povos, eles destruirão a soberba do Egito, e toda a sua pompa será destruída. 13. Farei perecer todos os seus animais ao longo de muitas águas, pé de homem não as turbará, nem as turbarão unhas de animais. 14. Então, farei assentar as suas águas, e farei correr os seus rios como azeite, diz o Senhor Deus. 15. Quando eu tornar a terra do Egito em desolação e a terra for destituída de tudo que a enchia, e quando eu ferir a todos os que nela habitam, então saberão que eu sou o Senhor. 16. Esta é a lamentação que se fará, que farão as filhas das nações, sobre o Egito, e toda sua pompa se lamentará, diz o Senhor Deus. 17. Também no ano do 10º, aos 15 dias do primeiro mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: 18. Filho do homem, pranteia sobre a multidão do Egito, faze-a descer, a ela e as filhas das nações formosas, às profundezas da terra, juntamente com os que descem a cova. 19. A quem sobrepujas tu em beleza? Desce e deita-te com os incircuncisos. 20. No meio daqueles que foram traspassados à espada, eles cairão, a espada, ele está entregue, arrastai o Egito e a toda a sua multidão. 21. Os mais poderosos dos valentes, juntamente com os que o socorrem, lhe gritarão do além, disseram e lá jazem eles, os incircuncisos, traspassados à espada. 22. Ali está a Assíria com todo o seu povo, em redor dela, todos os seus sepulcros, todos eles foram traspassados e caíram à espada. 23. Os seus sepulcros foram postos nas extremidades da cova, e todo o seu povo se encontra ao redor do seu sepulcro, todos foram traspassados, e caíram à espada os que tinham causado espanto na terra dos viventes. 24. Ali está Elão com todo o seu povo, em redor do seu sepulcro, todos eles foram traspassados e caíram à espada, eles, os incircuncisos, desceram às profundezas da terra, causaram terror na terra dos viventes e levaram a sua vergonha com os que desceram à cova. 25. No meio dos traspassados, lhe puseram um leito entre todo o seu povo, ao redor dele, estão os seus sepulcros, todos eles são incircuncisos, traspassados à espada, porque causaram terror na terra dos viventes e levaram a sua vergonha com os que desceram à cova, no meio dos traspassados, foram postos. 26. Ali estão Ezequitubal com todo o seu povo, ao redor deles, estão os seus sepulcros, todos eles são incircuncisos e traspassados à espada, porquanto causaram terror na terra dos viventes. 27. E não se acharão com os valentes de outrora que, dentre os incircuncisos, caíram e desceram ao sepulcro com as suas próprias armas de guerra e com a espada debaixo da cabeça, a iniquidade deles está sobre os seus ossos, porque eram o terror dos heróis na terra dos viventes. 28. Também tu, Egito, serás quebrado no meio dos incircuncisos e jazerás com os que foram traspassados à espada. 29. Ali está Edom, os seus reis e todos os seus príncipes, que, apesar do seu poder, foram postos com os que foram traspassados à espada, estes jazem com os incircuncisos e com os que desceram à cova. 30.
Ali estão os príncipes do norte, todos eles, e todos os sidônios, que desceram com os traspassados, envergonhados com o terror causado pelo seu poder, e jazem incircuncisos com os que foram traspassados à espada e levam a sua vergonha com os que desceram à cova. 31. Faraó os verá e se consolará com toda a sua multidão, sim, o próprio Faraó e todo o seu exército, pelo que jazerá no meio dos traspassados à espada, diz o Senhor Deus. 32. Porque também eu pus o meu espanto na terra dos viventes, pelo que jazerá, no meio dos incircuncisos, com os traspassados à espada, Faraó e todo o seu povo, diz o Senhor Deus. Capítulo 33. Versículos 1. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: 2. Filho do homem, fala aos filhos de teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites, e o constituir por seu atalaia. 3. E, vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. 4. Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. 5. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. 6. Mas, se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. 7. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel, tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. 8. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente, morrerás, e tu não falares, para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei de ti. 9. Mas, se falares ao perverso, para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. 10. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel: assim falais vós, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como, pois, viveremos? 11. Dize-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque haveis de morrer, ó casa de Israel? 12. Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão, quanto à perversidade do perverso, não cairá por ela, no dia em que se converter da sua perversidade, nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. 13. Quando eu disser ao justo o que, certamente, viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não me virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade, que pratica, ele morrerá. 14. Quando eu também disser ao perverso, certamente, morrerás, se ele se converter do seu pecado, e fizer juízo e justiça. 15. E restituir esse perverso o penhor, e pagar o furtado, e andar nos estatutos da vida, e não praticar iniquidade, certamente, viverá, não morrerá. 16. De todos os seus pecados que cometeu não se fará memória contra ele, juízo e justiça fez, certamente, viverá. 17. Todavia, os filhos do teu povo dizem: não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. 18. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. 19. E, convertendo-se o perverso da sua perversidade e fazendo juízo e justiça, por isto mesmo viverá. 20. Todavia, vós dizeis: não é reto o caminho do Senhor. Mas eu vos julgarei, cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel. 21. No ano do 10º do nosso exílio, aos 5 dias do 10º mês, veio a mim que tinha escapado de Jerusalém, dizendo: caiu a cidade. 22.
Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado, abrira-se-me a boca antes de, pela manhã, vir ter comigo tal homem, e, uma vez aberta, já não fiquei em silêncio. 23. Então, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: 24. Filho do homem, os moradores destes lugares desertos da terra de Israel falam, dizendo: Abraão era um só, no entanto, possuiu esta terra. Ora, sendo nós muitos, certamente, esta terra nos foi dada em possessão. 25. Dize-lhes, portanto, assim diz o Senhor Deus: comeis a carne com sangue, levantais os olhos para os vossos ídolos e derramais sangue, porventura, haveis de possuir a terra. 26. Vós vos estribais sobre a vossa espada, cometeis abominações, e contamina cada um a mulher do seu próximo, e possuireis a terra. 27. Assim lhes dirás, assim diz o Senhor Deus: tão certo como eu vivo, os que estiverem em lugares desertos cairão à espada, e o que estiver em campo aberto, o entregarei às feras, para que o devorem, e os que estiverem em fortalezas e em cavernas morrerão de peste. 28. Tornarei a terra em desolação e espanto, e será humilhado o orgulho do seu poder, os montes de Israel ficarão tão desolados, que ninguém passará por eles. 29. Então, saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em desolação e espanto, por todas as abominações que cometeram. 30. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas, fala um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos, e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. 31. Eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois, com a boca, professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. 32. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. 33. Mas, quando vier isto e aí vem, então, saberão que houve no meio deles um profeta. Capítulo 34, versículos 1. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: 2. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas. 3. Comeis a gordura, vestis-vos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. 4. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. 5. Assim, se espalharam, por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. 6. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. 7. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. 8. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. 9. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. 10. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores e deles demandarei as minhas ovelhas, porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos, livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. 11. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. 12. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. 13. Tirá-las-ei dos povos, e as congregarei dos diversos países, e as introduzirei na sua terra, apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. 14.
apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem, deitar-se-ão ali em boa pastagem e terão pastos bons nos montes de Israel. 15. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. 16. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. 17. Quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. 18. Acaso, não vos basta a boa pastagem? Haveis de pisar aos pés o resto do vosso pasto? E não vos basta o terdes bebido as águas claras? Haveis de turvar o resto com os pés. 19. Quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que haveis pisado com os pés e bebem o que haveis turvado com os pés. 20. Por isso, assim lhes diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras. 21. Visto o que, com o lado e com o ombro, dais empurrões e, com os chifres, impelis as fracas até as espalhardes fora. 22. Eu livrarei as minhas ovelhas, para que já não sirvam de rapina, julgarei entre ovelhas e ovelhas. 23. Suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará, o meu servo Davi é que as apacentará, ele lhe servirá de pastor. 24. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas, eu, o Senhor, o disse. 25. Farei com elas aliança de paz e acabarei com as bestas feras da terra, seguras habitarão no deserto e dormirão nos bosques. 26. Delas e dos lugares ao redor do meu outeiro, eu farei bênção, farei descer a chuva a seu tempo, serão chuvas de bênçãos. 27. As árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo e as livrar das mãos dos que as escravizavam. 28. Já não servirão de rapina aos gentios, e as feras da terra nunca mais as comerão, e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. 29. Levantar-lhes-ei plantação memorável, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. 30. Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. 31. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Capítulo 35, versículos 1. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: 2. Filho do homem, volve o rosto contra o monte Seir e profetiza contra ele. 3. Dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra ti, ó monte Seir, e estenderei a mão contra ti, e te farei desolação e espanto. 4. Farei desertas as tuas cidades, e tu serás desolado, e saberás que eu sou o Senhor. 5. Pois guardaste a inimizade perpétua e abandonaste os filhos de Israel à violência da espada, no tempo da calamidade e do castigo final. 6. Por isso, diz o Senhor Deus, tão certo como eu vivo, eu te fiz sangrar, e sangue te perseguirá, visto que não aborreceste o sangue te perseguirá. 7. Farei do monte Seir extrema desolação e eliminarei dele o que por ele passa e o que por ele volta. 8. Encherei os seus montes dos seus traspassados, nos teus outeiros, nos teus vales e em todas as tuas correntes, cairão os traspassados à espada. 9. Em perpétuas desolações, te porei, e as tuas cidades jamais serão habitadas, assim sabereis que eu sou o Senhor. 10. Visto que dizes, os dois povos e as duas terras serão meus, e os possuirei, ainda que o Senhor se achava ali. 11. Por isso, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, procederei segundo a tua ira e segundo a tua inveja, com que, no teu ódio, os trataste, e serei conhecido deles, quando te julgar. 12. Saberás que eu, o Senhor, ouvi todas as blasfêmias que proferiste contra os montes de Israel, dizendo, já estão desolados, a nós nos são entregues por pasto. 13.
Vós vos engrandecestes contra mim com a vossa boca e multiplicastes as vossas palavras contra mim, eu ouvi. 14. Assim diz o Senhor Deus, ao alegrar-se toda a terra, eu te reduzirei à desolação. 15. Como te alegraste com a sorte da casa de Israel, porque foi desolada, assim também farei a ti, desolado serás, ó monte Seir e todo o Edom, sim, todo, e saberão que eu sou o Senhor. Capítulo 36. Versículos 1. Tu, ó filho do homem, profetiza aos montes de Israel e dize, montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor. 2. Assim diz o Senhor Deus, visto que diz o inimigo contra vós outros, bem feito, e também, os eternos lugares altos são nossa herança. 3. Portanto, profetiza e dize, assim diz o Senhor Deus, visto que vos assolaram e procuraram abocar-vos de todos os lados, para que fosseis possessão do resto das nações e andais em lábios paroleiros e na infâmia do povo. 4. Portanto, ouvi, ó montes de Israel, a palavra do Senhor Deus, assim diz o Senhor Deus aos montes e aos outeiros, às correntes e aos vales, aos lugares desertos e desolados e às cidades desamparadas, que se tornaram rapina e escárnio para o resto das nações circunvizinhas. 5. Portanto, assim diz o Senhor Deus, certamente, no fogo do meu zelo, falei contra o resto das nações e contra todo o Edom. Eles se apropriaram da minha terra, com alegria de todo o coração e com menosprezo de alma, para despovoá-la e saqueá-la. 6. Portanto, profetiza sobre a terra de Israel e dize aos montes e aos outeiros, às correntes e aos vales, assim diz o Senhor Deus, eis que falei no meu zelo e no meu furor, porque levaste sobre vós o opróbrio das nações. 7. Portanto, assim diz o Senhor Deus, levantando eu a mão, jurei que as nações que estão ao redor de vós levem o seu opróbrio sobre si mesmas. 8. Mas vós, ó montes de Israel, vós produzireis os vossos ramos e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, o qual está prestes a vir. 9. Porque eis que eu estou convosco, voltar-me-ei para vós outros, e sereis lavrados e semeados. 10. Multiplicarei homens sobre vós, a toda a casa de Israel, sim, toda, as cidades serão habitadas, e os lugares devastados serão edificados. 11. Multiplicarei homens e animais sobre vós, eles se multiplicarão e serão fecundos, fá-los-ei habitar-vos como dantes e vos tratarei melhor do que outrora, e sabereis que eu sou o Senhor. 12. Farei andar sobre vós homens, o meu povo de Israel, eles vos possuirão, e sereis a sua herança e jamais os desfilhareis. 13. Assim diz o Senhor Deus, visto que te dizem, tu és terra que devora os homens e és terra que desfilha o seu povo. 14. Por isso, tu não devorarás mais os homens, nem desfilharás mais o teu povo, diz o Senhor Deus. 15. Não te permitirei jamais que ouças a ignomínia dos gentios, não mais levarás sobre ti o opróbrio dos povos, nem mais farás tropeçar o teu povo, diz o Senhor Deus. 16. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo. 17. Filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com os seus caminhos e as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua menstruação, tal era o seu caminho perante mim. 18. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos com que a contaminaram. 19. Espalhei-os entre as nações, e foram derramados pelas terras, segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos, eu os julguei. 20. Em chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois dele se dizia, são estes o povo do Senhor, porém tiveram de sair da terra dele. 21. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. 22. Dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. 23. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas, as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. 24.
tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. 25. Então, aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados, de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. 26. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. 27. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. 28. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. 29. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, farei vir o trigo, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. 30. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. 31. Então, vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. 32. Não é por amor de vós, fique bem entendido, que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. 33. Assim diz o Senhor Deus, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então, farei que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares desertos. 34. Lavrar-se-á a terra deserta, em vez de estar desolada aos olhos de todos os que passam. 35. Dir-se-á, esta terra desolada ficou como o jardim do Éden, as cidades desertas, desoladas e em ruínas estão fortificadas e habitadas. 36. Então, as nações que tiverem restado ao redor de vós saberão que eu, o Senhor, reedifiquei as cidades destruídas e replantei o que estava abandonado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. 37. Assim diz o Senhor Deus, ainda nisto permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel, que lhe multiplique eu os homens como um rebanho. 38. Como um rebanho de santos, o rebanho de Jerusalém nas suas festas fixas, assim as cidades desertas se encherão de rebanhos de homens, e saberão que eu sou o Senhor. Capítulo 37. Versículos 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. 2. E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. 3. Então, me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. 4. Disse-me ele, profetiza estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. 5. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. 6. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. 7. Então, profetizei segundo me fora ordenado, enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. 8. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. 9. Então, ele me disse, profetiza o Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. 10. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. 11. Então, me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. 12. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. 13. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. 14. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra.
Então, sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. 15. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo. 16. Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros, depois, toma outro pedaço de madeira e escreve nele, para José, pedaço de madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. 17. Ajunta-os um ao outro, faze deles um só pedaço, para que se tornem apenas um na tua mão. 18. Quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo, não nos revelarás o que significam estas coisas? 19. Tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, eis que tomarei o pedaço de madeira de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e o ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. 20. Os pedaços de madeira em que houveres escrito estarão na tua mão, perante eles. 21. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. 22. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. 23. Nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões, livrá-los-ei de todas as suas apostasias em que pecaram e os purificarei. Assim, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. 24. O meu servo Davi reinará sobre eles, todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. 25. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram, habitarão nela, eles e seus filhos e os filhos de seus filhos, para sempre, e Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. 26. Farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua. Estabelecê-los-ei, e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles, para sempre. 27. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. 28. As nações saberão que eu sou o Senhor que santifico a Israel, quando meu santuário estiver para sempre no meio deles. Capítulo 38. Versículos. 1. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo. 2. Filho do homem, volve o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, de Mesequitubal, profetiza contra ele. 3. E dize, assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, de Mesequitubal. 4. Far-te-ei que te volvas, porei anzóis no teu queixo e te levarei a ti todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão, com pavês e escudo, empunhando todos a espada. 5. Persas e etíopes e Pute com eles, todos com escudo e capacete. 6. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do lado do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. 7. Prepara-te, sim, dispõe-te, tu e toda a multidão do teu povo que se reuniu a ti, e serve-lhe de guarda. 8. Depois de muitos dias, serás visitado, no fim dos anos, virás à terra que se recuperou da espada, ao povo que se congregou dentre muitos povos sobre os montes de Israel, que sempre estavam desolados, este povo foi tirado de entre os povos, e todos eles habitarão seguramente. 9. Então, subirás, virás como tempestade, far-te-ás como nuvem que cobre a terra, tu, e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. 10. Assim diz o Senhor Deus, naquele dia, terás imaginações no teu coração e conceberás mau desígnio. 11. E dirás, subirei contra a terra das aldeias sem muros, virei contra os que estão em repouso, que vivem seguros, que habitam, todos, sem muros e não têm ferrolhos nem portas. 12. Isso a fim de tomares o despojo, arrebatares a presa e levantares a mão contra as terras desertas que se acham habitadas e contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual tem gado e bens e habita no meio da terra. 13.
Sabá e Dedã, e os mercadores de Tarsis, e todos os seus governadores rapazes te dirão: vens tu para tomar o despojo. Ajuntaste o teu bando para arrebatar a presa, para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e as possessões, para saquear grandes despojos. 14. Portanto, ó filho do homem, profetiza e dize a Gogue: assim diz o Senhor Deus: acaso, naquele dia, quando meu povo de Israel habitar seguro, não o saberás tu? 15. Virás, pois, do teu lugar, dos lados do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande multidão e poderoso exército. 16. E subirás contra o meu povo de Israel, como nuvem, para cobrir a terra. Nos últimos dias, hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gogue, perante elas. 17. Assim diz o Senhor Deus: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais, então, profetizaram, durante anos, que te faria vir contra eles? 18. Naquele dia, quando vier Gogue contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, a minha indignação será muito grande. 19. Pois, no meu zelo, no brasume do meu furor, disse que, naquele dia, será fortemente sacudida a terra de Israel. 20. De tal sorte que os peixes do mar, e as aves do céu, e os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra tremerão diante da minha presença, os montes serão deitados abaixo, os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. 21. Chamarei contra Gogue a espada em todos os meus montes, diz o Senhor Deus, a espada de cada um se voltará contra o seu próximo. 22. Contenderei com ele por meio da peste e do sangue, chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre ele, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. 23. Assim, eu me engrandecerei, vindicarei a minha santidade e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Capítulo 39. Versículos 1. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gogue e dize: assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gogue, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. 2. Far-te-ei que te volvas e te conduzirei, far-te-ei subir dos lados do norte e te trarei aos montes de Israel. 3. Tirarei o teu arco da tua mão esquerda e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. 4. Nos montes de Israel cairás, tu, e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, a toda a espécie de aves de rapina e aos animais do campo eu te darei, para que te devorem. 5. Cairás em campo aberto, porque eu falei, diz o Senhor Deus. 6. Meterei fogo em Magog nos que habitam seguros nas terras do mar, e saberão que eu sou o Senhor. 7. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. 8. Eis que vem e se cumprirá, diz o Senhor Deus, este é o dia de que tenho falado. 9. Os habitantes das cidades de Israel sairão e queimarão, de todo, as armas, os escudos, os paveses, os arcos, as flechas, os bastões de mão e as lanças, farão fogo com tudo isto por 7 anos. 10. Não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo, saquearão aos que os saquearam e despojarão aos que os despojaram, diz o Senhor Deus. 11. Naquele dia, darei ali a Gogue um lugar de sepultura em Israel, o vale dos viajantes, ao oriente do mar, espantar-se-ão os que por ele passarem. Nele, sepultarão a Gogue e a todas as suas forças e lhe chamarão Vale das Forças de Gogue. 12. Durante 7 meses, estará a casa de Israel a sepultá-los, para limpar a terra. 13. Sim, todo o povo da terra o sepultará, ser-lhes-á memorável o dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Deus. 14. Serão separados homens que, sem cessar, percorrerão a terra para sepultar os que entre os transeuntes tenham ficado nela, para limpar, depois de 7 meses, iniciarão a busca. 15.
Ao percorrerem eles a terra, a qual atravessarão, em vendo algum deles o osso de algum homem, porá ao lado um sinal, até que os enterradores o sepultem no vale das forças de Gog. 16. Também o nome da cidade será o das forças. Assim, limparão a terra. 17. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus, dizes aves de toda a espécie a todos os animais do campo, ajuntai-vos e vinde, ajuntai-vos de toda parte para o meu sacrifício, que eu oferecerei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel, e comereis carne e bebereis sangue. 18. Comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes e dos novilhos, todos engordados em Bazã. 19. Do meu sacrifício, que oferecerei por vós, comereis a gordura até vos fartardes e bebereis o sangue até vos embriagardes. 20. À minha mesa, vós vos fartareis de cavalos e de cavaleiros, de valentes e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. 21. Manifestarei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão, que sobre elas tiver descarregado. 22. Desse dia em diante, os de casa de Israel saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. 23. Saberão as nações que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados para o exílio, porque agiram perfidamente contra mim, e eu escondi deles o rosto, e os entreguei nas mãos de seus adversários, e todos eles caíram à espada. 24. Segundo a sua imundícia e as suas transgressões, assim me houve com eles e escondi deles o rosto. 25. Portanto, assim diz o Senhor Deus, agora, tornarei a mudar a sorte de Jacó e me compadecerei de toda a casa de Israel, terei zelo pelo meu santo nome. 26. Esquecerão a sua vergonha e toda a perfídia com que se rebelaram contra mim, quando eles habitarem seguros na sua terra, sem haver quem os espante. 27. Quando eu tornar a trazê-los de entre os povos, e os houver ajuntado das terras de seus inimigos, e tiver vindicado neles a minha santidade perante muitas nações. 28. Saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, quando virem que eu os fiz ir para o cativeiro entre as nações, e os tornei a juntar para voltarem à sua terra, e que lá não deixarei a nenhum deles. 29. Já não esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Capítulo 40. Versículos 1. No ano 25º do nosso exílio, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos após ter caído a cidade, nesse mesmo dia, veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou para lá. 2. Em visões, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, sobre este havia como edifício de cidade, para o lado sul. 3. Ele me levou para lá, e eis um homem cuja aparência era como a do bronze, estava de pé na porta e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. 4. Disse-me o homem, filho do homem, vê com os próprios olhos, ouve com os próprios ouvidos, e põe no coração tudo, quanto eu te mostrar, porque para isso foste trazido para aqui, anuncia, pois, à casa de Israel tudo, quanto estás vendo. 5. Vi um muro exterior que rodeava toda a casa e, na mão do homem, uma cana de medir, de 6 côvados, cada um dos quais media um côvado e 4 dedos. Ele mediu a largura do edifício, uma cana, e a altura, uma cana. 6. Então, veio a porta que olhava para o oriente e subiu pelos seus degraus, mediu o limiar da porta, uma cana de largura, e o outro limiar, uma cana de largura. 7. Cada câmara tinha uma cana de comprido e uma cana de largura, o espaço entre uma e outra câmara era de 5 côvados, o limiar da porta, junto ao vestíbulo da porta interior, tinha uma cana. 8. Também mediu o vestíbulo da porta interior, uma cana. 9. Então, mediu o vestíbulo da porta, que tinha 8 côvados, e os seus pilares, 2 côvados, o vestíbulo olha do interior da casa para a porta. 10. A porta para o lado oriental possuía 3 câmaras de cada lado, cuja medida era a mesma para cada uma, também os pilares deste lado e do outro mediam o mesmo. 11.
mediu mais a largura da entrada da porta, que era de 10 côvados, a profundidade da entrada, 13 côvados. 12. O espaço em frente das câmaras era de 1 côvado, e de 1 côvado, o espaço do outro lado, cada câmara tinha 6 côvados em quadrado. 13. Então, mediu a porta desde a extremidade do teto de uma câmara até a da outra, 25 côvados de largura, e uma porta defronte da outra. 14. Mediu a distância até aos pilares, 60 côvados, e o átrio se estendia até aos pilares em redor da porta. 15. Desde a dianteira da porta da entrada até a dianteira do vestíbulo da porta interior, havia 50 côvados. 16. Havia também janelas com fasquias fixas superpostas para as câmaras e para os pilares, e da mesma sorte, para os vestíbulos, as janelas estavam à roda pela parte de dentro, e nos pilares havia palmeiras esculpidas. 17. Ele me levou ao átrio exterior, e eis que havia nele câmaras e um pavimento feito no átrio em redor, defronte deste pavimento havia 30 câmaras. 18. O pavimento ao lado das portas era par do comprimento das portas, era o pavimento inferior. 19. Então, mediu a largura desde a dianteira da porta inferior até a dianteira do átrio interior, por fora, 100 côvados do lado leste e do norte. 20. Quanto à porta que olhava para o norte, no átrio exterior, ele mediu o seu comprimento e a sua largura. 21. As suas câmaras, 3 de um lado e 3 do outro, e os seus pilares, e os seus vestíbulos eram da medida do primeiro vestíbulo, de 50 côvados era o seu comprimento, e a largura, de 25 côvados. 22. As suas janelas, e os seus vestíbulos, e as suas palmeiras eram da medida da porta que olhava para o oriente, subia-se para ela por 7 degraus, e o seu vestíbulo estava diante dela. 23. Essa porta do átrio interior estava defronte tanto da porta do norte como da do oriente, e mediu, de porta a porta, 100 côvados. 24. Então, ele me levou para o lado sul, e eis que havia ali uma porta que olhava para o sul, e mediu os seus pilares e os seus vestíbulos, que tinham as mesmas dimensões. 25. Havia também janelas em redor dos seus vestíbulos, como as outras janelas, 50 côvados, o comprimento do vestíbulo, e a largura, 25 côvados. 26. De 7 degraus eram as suas subidas, e os seus vestíbulos estavam diante deles, e tinha palmeiras esculpidas, uma de um lado e outra do outro, nos seus pilares. 27. Também havia uma porta no átrio interior para o sul, e mediu, de porta a porta, para o sul, 100 côvados. 28. Então, me levou ao átrio interior pela porta do sul, e mediu a porta do sul, que tinha as mesmas dimensões. 29. As suas câmaras, e os seus pilares, e os seus vestíbulos eram segundo estas medidas, e tinham também janelas ao redor dos seus vestíbulos, o comprimento do vestíbulo era de 50 côvados, e a largura, de 25 côvados. 30. Havia vestíbulos em redor, o comprimento era de 25 côvados, e a largura, de 5 côvados. 31. Os seus vestíbulos olhavam para o átrio exterior, e havia palmeiras nos seus pilares, e de 8 degraus eram as suas subidas. 32. Depois, me levou ao átrio interior, para o oriente, e mediu a porta, que tinha as mesmas dimensões. 33. Também as suas câmaras, e os seus pilares, e os seus vestíbulos, segundo estas medidas, havia também janelas em redor dos seus vestíbulos, o comprimento do vestíbulo era de 50 côvados, e a largura, de 25 côvados. 34. Os seus vestíbulos olhavam para o átrio exterior, também havia palmeiras nos seus pilares, de um e de outro lado, e eram as suas subidas de 8 degraus. 35. Então, me levou à porta do norte e a mediu, tinha as mesmas dimensões. 36. Também as suas câmaras, e os seus pilares, e os seus vestíbulos, e as suas janelas em redor, o comprimento do vestíbulo era de 50 côvados, e a largura, de 25 côvados. 37. Os seus pilares olhavam para o átrio exterior, também havia palmeiras nos seus pilares, de um e de outro lado, e eram as suas subidas de 8 degraus. 38.
A sua câmara e a sua entrada estavam junto aos pilares dos vestíbulos onde lavavam o holocausto. 39. No vestíbulo da porta havia 2 mesas de um lado e 2 do outro, para nelas se degolar o holocausto e a oferta pelo pecado e pela culpa. 40. Também do lado de fora da subida para a entrada da porta do norte havia 2 mesas, e, no outro lado do vestíbulo da porta, havia 2 mesas. 41. 4 mesas de um lado, e 4 do outro lado, junto à porta, 8 mesas, sobre as quais imolavam. 42. As 4 mesas para o holocausto eram de pedras lavradas, o comprimento era de 1 côvado e meio, a largura, de 1 côvado e meio, e a altura, de 1 côvado, sobre elas se punham os instrumentos com que imolavam o holocausto e os sacrifícios. 43. Os ganchos, de 4 dedos de comprimento, estavam fixados por dentro ao redor, e sobre as mesas estava a carne da oblação. 44. Fora da porta interior estavam 2 câmaras dos cantores, no átrio de dentro, uma, do lado da porta do norte, e olhava para o sul, outra, do lado da porta do sul, e olhava para o norte. 45. Ele me disse: esta câmara que olha para o sul é para os sacerdotes que têm a guarda do templo. 46. Mas a câmara que olha para o norte é para os sacerdotes que têm a guarda do altar, são estes os filhos de Zadoc, os quais, dentre os filhos de Levi, se chegam ao Senhor para o servirem. 47. Ele mediu o átrio, comprimento, 100 côvados, largura, 100 côvados, 1 quadrado, o altar estava diante do templo. 48. Então, me levou ao vestíbulo do templo e mediu cada pilar do vestíbulo, 5 côvados de um lado e 5 do outro, e a largura da porta, 3 côvados de um lado e 3 do outro. 49. O comprimento do vestíbulo era de 20 côvados, e a largura, de 11, e era por degraus que se subia. Havia colunas junto aos pilares, uma de um lado e outra do outro.